Meus amados irmãos, nós vamos aqui para mais um pedacinho, da carta aos Filipenses, e hoje nós iremos ler Filipenses capítulo 1, ainda estamos no capítulo 1, porque devagarinho é que se aprende um pouco mais acerca desse homem fantástico chamado Paulo e daquilo que ele diz sobre essa igreja, a igreja de Filipos, os filipenses, e também sobre o trabalho de Deus na vida dele e na vida da igreja e como Deus conduziu todas as coisas. Hoje eu quero falar do método mais eficaz para o crescimento da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Paulo usou, tendo como tema o sofrimento e como lidar com o sofrimento. Eu queria mostrar, irmãos, que o apóstolo Paulo é um professor, um mestre, de vida para nós. E como ele age na sua vida é, de fato, uma forma muito prática de nos ensinar a como lidar com os nossos sofrimentos. Os sofrimentos, evidentemente, fazem parte da nossa existência aqui na Terra. Todos nós não gostamos de sofrer. Isso é verdade. Ninguém gosta de sofrer, Inclusive, há um apelo aí, pare de sofrer, Como se fosse possível. Mas, assim como é verdade que ninguém gosta de sofrer, é verdade que ninguém vive sem sofrimento. Isso aí é algo que também nós temos de maneira muito clara nas Escrituras, como também na nossa própria existência. Não tem como viver sem sofrimento. E aí, irmãos, como fazer então com o fato de que nós sofremos, O que fazer com os sofrimentos? E Paulo vai nos ensinar nesta parte da carta, porque ele quer tornar os irmãos conscientes daquilo que lhe aconteceu. E eu quero levar os irmãos lá a Filipenses, capítulo 1. Nós iremos ler aqui do verso 12 em diante, Ele vai dizer: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E aqui, evidentemente, no contexto da carta, Paulo está desejoso de tirar do coração daquela igreja qualquer ansiedade, qualquer pensamento de que o que tem acontecido com Paulo tem esmagado a sua alma, esmagado o seu ânimo, tenha feito com que ele tenha desistido da carreira apostólica e de pregador do Evangelho. Veja aqui que há uma preocupação de Paulo de cientificar, ou seja, deixar claro, noticiar para os irmãos de que ele está bem. E é nessa transmissão do seu estado emocional, espiritual e material que Paulo revela o que ele tem feito, e claro, a gente pensa que Deus tem feito com os seus sofrimentos. Então, eu estava lutando aqui em relação ao tema, como fazer com o melhor tema para essa passagem. Eu poderia ter dado o tema aqui, o melhor método de crescimento da igreja, porque através dos sofrimentos, Paulo, evidentemente, nos ensina que Deus usa os sofrimentos do apóstolo para o crescimento e progresso do Evangelho. Ou eu poderia dar um tema voltado para o que fazer com os sofrimentos. Então, eu penso que eu vou falar uma linguagem mais fácil, eu vou falar numa linguagem mais acessível para a maioria dos irmãos que me escutam,
Por isso que eu falei sobre o que fazer, eu coloquei o tema, o que fazer com o sofrimento. Então, quero aqui reservar esse tempo de meditação para que nós possamos meditar nisso. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, nós vemos aqui um apóstolo que sabe como Deus usa de métodos para o avanço do Evangelho e, ao mesmo tempo, de como lidar com os sofrimentos da vida aqui na Terra. Então, nós queremos que Deus nos use para edificação nesse tempo de meditação da palavra de Deus. Vamos orar e depois nós vamos meditar nessa parte da carta aos Filipenses. Senhor, nos dá a graça de como Paulo aprender a lidar com os nossos sofrimentos, nos dá a habilidade, o fortalecimento espiritual, a visão correta para que possamos fazer dos sofrimentos uma escada para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, mas acima de tudo para o progresso da palavra do Senhor, para o crescimento do reino do Senhor através da nossa vida. Nós oramos, nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Quero abrir um parênteses aqui e mandar um abraço para o irmão Arnaldo. Que Deus abençoe, Arnaldo, e dirija sua vida aí, meu irmão, certo? Seja bem-vindo nesta manhã. Deus te dê a graça de aprender com esse devocional. Então, vamos lá, amados irmãos, vamos recapitular aqui. Paulo escreve de uma prisão em Roma, né, a esta igreja. E ele vai falar de si mesmo, vai falar desta igreja e vai falar de Deus. Como eu já disse nos demais devocionais, nosso foco muitas vezes é a vida de Paulo, outras vezes é a vida dos filipenses, né? E outras vezes é aquilo que Deus fez em Paulo e nos filipenses. Então, a gente já tem aprendido muito de Paulo, aberto o coração de Paulo aqui, examinado o seu coração. Ele é um homem, a gente já viu que ele é um homem chamado por Deus, é um crente, um enviado por Deus para a pregação do Evangelho. A gente já viu que esse homem é um homem de coração grato a Deus e às pessoas por aquilo que Deus fez e por aquilo que as pessoas fizeram para a vida dele. Nós aprendemos que ele é um homem de oração, e um homem de oração não aquele homem carrancudo, mas um homem de oração alegre. Um homem que mostra também, nós vimos na última mensagem, os seus valores através da oração. E o que é de maior valor para Paulo são pessoas, e ele ora por pessoas e não coisas. E é interessante olhar isso de Paulo. Nós vimos em relação à igreja que era uma igreja exemplar no cuidado com Paulo, no cuidado de uns para com os outros. Nós vimos que essa igreja, embora não fosse uma igreja perfeita, era uma igreja exemplar no abraçar a causa do Evangelho, no envolvimento com o Evangelho. E a gente vê isso Paulo falando nesses primeiros versos. Uma igreja onde havia uma comunhão que causava saudade naqueles que participaram dessa comunhão, como Paulo, como Epafrodito, que sentia saudade dos irmãos pela comunhão que havia nos dias, né, que houve nos dias que Paulo estivera com eles. Então, a gente tem muitas lições a aprender. Mas hoje nós queremos olhar novamente para aquilo que Deus fez na vida de Paulo, através do método que a gente chama sofrimento. Evidentemente, o método do sofrimento
as escolas do sofrimento, é uma escola que nós não queríamos nos matricular. Mas não tem como, né, irmãos? Enquanto vivermos nesta vida, o próprio Paulo diz lá em Romanos que nós habitamos aqui e nós gememos, né, como toda a natureza nesse corpo. Ainda haverá, né, e sempre haverá sofrimento. Mas Paulo, irmãos, vai nos dar aqui uma lição extraordinária de como usar os sofrimentos para o seu crescimento. E aqui ele responde: o que fazer dos sofrimentos? Se a gente não pode evitá-los, se a gente não pode fugir deles, se a gente não pode colocá-los numa latinha lá e fechar, o que fazer deles uma vez que é tão presente? E, irmãos, um dos primeiros passos que Paulo nos dá é saber que o sofrimento por causa de Cristo é um poderoso meio de testemunhar da graça de Deus, das verdades de Deus para os demais. Paulo frequentemente falava sobre suas dificuldades, ele não escondia as suas dificuldades. Ele falou isso em vários lugares das suas cartas, mas de maneira especial em 2 Coríntios 12, 9 a 10, Paulo escreve sobre o gloriar-se nas fraquezas, porque quando sou fraco, Paulo diz, então é que sou forte. E a gente vê aqui a disposição de Paulo de usar o sofrimento por causa de Cristo para o seu próprio sustento, para o seu próprio aumento, para o seu próprio crescimento. Ao invés de ficar lamentando, porque eu estou sofrendo, porque Deus está fazendo isso comigo, porque Deus... Não, Paulo diz, irmãos, que por causa da graça que lhe foi concedida, essa graça também é mesclada por sofrimento para o seu aperfeiçoamento. Quando a gente encara os sofrimentos não para a nossa destruição, mas para o nosso sofrimento, a gente está aprendendo a lidar com eles. Então essa é a primeira grande lição que nós precisamos. Você está sofrendo? Você pode evitar esse sofrimento? Eu acho que não, né? Talvez não, porque muitos dos sofrimentos que nós temos não dependem de nós, não foram ações nossas que resultaram nesse sofrimento. São sofrimentos que estão acima do controle, do nosso controle. Então a primeira lição é: use esse sofrimento para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento. Veja aí que Paulo diz, então ele me disse, capítulo 12, versículo 9 de 2 Coríntios, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei na fraqueza ou nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, Paulo diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, duas coisas que Paulo nos ensina aqui, que o poder que o sofrimento tem revela a nossa pequenez, a nossa fraqueza. E talvez seja por isso que a gente, além do sofrimento físico, espiritual e emocional, a gente sofre com o peso de não poder fazer nada em determinadas situações. Esse sentimento de impotência, O que eu posso fazer? Nada. E isso é horrível para nós, homens orgulhosos, que queremos mandar em nossa vida, controlar a nossa vida. Mas Paulo vai dizer que esse poder, ele revela a nossa fraqueza, mas ele produz aperfeiçoamento. Por quê? Porque quando nós, em sofrimento, desistimos de usar a nossa força, achando que vamos resolver tudo do nosso jeito, quando nós desistimos disso, é que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. E claro, com isso, nós iremos nos fortalecer. Então, talvez
Isso vai fazer muita diferença em sua vida, meu amado irmão. Como você lida com o seu sofrimento? Como um descrente que acha que as coisas acontecem por acaso? Como um descrente que acha que tudo que acontece é para sua destruição? Ou é porque Deus não ama? Como é que você usa os sofrimentos? Como é que você lida com os sofrimentos? Então, a primeira lição: lide com o sofrimento como meio de aperfeiçoamento. Por quê? Porque o sofrimento vai lhe mostrar a sua fraqueza, as suas limitações, as suas debilidades. E isso é bom. Irmãos, é muito ruim quando a gente não conhece nossas limitações. Esse é o grande problema, por exemplo, quando nós chegamos à idade, à velhice. Muita gente, por não conhecer a limitação da vida na velhice, cai, sobe em coisas que não deve e tropeça e cai e acontece tantas tragédias. Por quê? Porque aquela pessoa não entendeu ainda a sua limitação. Então, nós muitas vezes estamos passando pelo sofrimento e esse sofrimento revela que nós somos fracos. E aqui, deixe-me contar um testemunho. Eu sempre me achei muito cabeça boa para um montão de coisa, né? Eu não me abalo com coisas fáceis, com coisas bestas. E eu me considerava assim um cara muito forte mentalmente, um cara, né, que sabia enfrentar pobreza, já tinha enfrentado, sofrimento, já tinha enfrentado. E certo dia, irmãos, Deus permitiu um sofrimento na minha vida e eu acordei meio àqueles pensamentos com uma sensação muito grande de que seria exatamente o meu fim. E, claro, evidentemente, aquilo trouxe um mal-estar tremendo, né? Por quê? Porque me revelou aquilo que eu achava que eu era e revelou que eu não era aquilo, né? E diante disso, eu tive que me curvar e dizer: rapaz, eu sou um cara muito frágil, né? Eu sou um cara que, para mudar, né, precisa muito pouco. As coisas para transformar a minha vida não precisa ser grandes coisas ruins para mudar o meu humor, mudar a minha capacidade de lidar com esses problemas. E nesse período eu pude aprender isso, né? Que aquela fraqueza, que o sofrimento que eu estava passando me mostrou, me descascou do orgulho que eu tinha em relação a ser um cara de boa mente, que não me iludo com coisas fáceis, que não vou atrás de qualquer pensamento. E eu fui ver, irmãos, que de fato a gente não é. Então, como você lida com o sofrimento? Primeiro, lide com o sofrimento como um meio de aperfeiçoamento da sua vida. É quando você se vê como fraco que você se torna forte, porque você vai se aperfeiçoar cada vez mais. Em segundo lugar, use o seu sofrimento como testemunho para outros. Testemunhar de Cristo, testemunhar do que Deus faz na sua vida, testemunhar. Paulo, ele diz aí que o fato dele estar preso, que é um negócio ruim, né, foi o meio que Deus usou para levar o evangelho a toda a guarda pretoriana. E claro, irmãos, esse nunca seria o método usado por Paulo, né? Paulo, imagine, Paulo era um pregador do evangelho, mas imagine Paulo querendo, né, se tornar um preso só para pregar a guarda pretoriana. Claro que ele não queria fazer isso. Foi Deus que usa os sofrimentos para dar um testemunho a outros.
Paulo estava sob prisão domiciliar em Roma, né? E tinha, evidentemente, guardas pretorianos ou soldados de elite do imperador aí vigiando 24 horas. Ora, sua fé e pregação constante, mesmo em prisão, permitiram que o evangelho alcançasse esses guardas. Os guardas viram a fé de Paulo na prática, através de uma coragem, talvez de uma vida de louvor e adoração ao Senhor, mesmo na prisão, da dedicação de Paulo ao escrever, né, ao ouvir da sua mensagem de alegria no Senhor, algo que evidentemente impacta aqueles que estão ao redor. Irmãos, é admirável quando nós ouvimos de um crente que está passando por tribulação, por testemunho, e ele permanece firme, e ele permanece ali consciente da sua fé, do seu sofrimento, que ele não nega o sofrimento, mas ele não se mergulha no sofrimento, pelo contrário, ele dá testemunho de que é Deus que está no controle, e ele não se lamenta, ele não fica com lamúria, mas ele usa esse tempo para testemunhar de Cristo. Irmãos, o que fazer com o nosso sofrimento? Primeira coisa, faça e use esse sofrimento para o seu crescimento, para você se conhecer melhor e crescer a partir daí. Em segundo lugar, use esse sofrimento para testemunhar. Às vezes dentro da sua própria casa, às vezes na sua família maior. Eu sei que fulano de tal está passando por sofrimento, mas como é bonito ver que ele é um cara, né, consciente, é um cara que não blasfema, é uma pessoa que tende a lidar com o sofrimento de maneira sábia. E, irmãos, nós precisamos. Paulo vai dizer que o testemunho dele serviu para testemunho de salvação, no caso da guarda pretoriana, e testemunho de incentivo e motivação para os irmãos. A prisão de Paulo inspirou outros cristãos a se tornarem mais corajosos na proclamação do Evangelho. Eles viram que Paulo não se deixava abater pela prisão e que continuava a pregar com fervor. Isso os motivou a falar da palavra de Deus com mais ousadia, coragem e confiança, sabendo que o Evangelho era mais importante que suas próprias circunstâncias. Então aqui Paulo dá um bom testemunho quando sofre para os de dentro e para os de fora. Para que aqueles que são de fora da igreja, do círculo cristão, entendam o cristianismo como para aqueles de dentro que se sintam mais incentivados a viver uma vida piedosa, a uma vida de pregação do Evangelho, a uma vida de comprometimento com Deus. Irmãos, como isso é bonito na vida de um homem. Como o cristão deve lidar com o sofrimento? Deve lidar com o sofrimento como uma alavanca, como um trampolim para o seu crescimento, seu fortalecimento, e em segundo lugar, para o seu testemunho, para com os de fora e para com os de dentro. Paulo está motivado, irmãos, aqui, mesmo meio sofrimento. Diferente de alguns que quando sofrem um pouquinho por causa do fato de ser crente, já deixam de ir à igreja, né? Precisa o pastor ir lá várias vezes para motivá-lo, precisa os irmãos fazerem, né, uma romaria para a casa dele, para ver se ele não desiste da fé e tal. Meu amado irmão, Paulo, quando em sofrimento, ele usava como testemunho, tanto para os de dentro quanto para os de fora. E observe que os de fora estão te observando, mas muito mais os de dentro. Teus parentes, teus filhos, tua esposa, aqueles que estão ao seu redor, seu esposo, todos eles estão de olho em você. E você deveria viver meio ao sofrimento, mas evidentemente com a alegria. Com essa alegria de testemunhar de Cristo. Em terceiro lugar, o que Deus certamente mostra aqui a Paulo é que os sofrimentos de Paulo não o paralisou.
É muito comum, irmãos, que de fato os sofrimentos da gente nos engesse. E a gente muitas vezes fica lambendo o sofrimento por tantos dias, às vezes meses, às vezes anos. Pessoas que passaram por uma tragédia e já não funcionam mais, já não agem mais de maneira prática e eficaz para cuidar dos seus, para a pregação do Evangelho, para uma vida de dedicação à obra do Senhor. Paulo, irmãos, interessante, ele está sofrendo, mas ele não está preso no sofrimento. E essa é uma lição para nós. Nós precisamos nos libertar dos nossos sofrimentos. A vida não é só sofrimento. Eu sei que ela tem sofrimento, mas ela não é só sofrimento. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque durante o tempo que Paulo esteve na prisão, além dele testemunhar, de ter o seu crescimento pessoal, ele escreveu várias cartas, conhecidas como epístolas da prisão, que inclui, evidentemente, Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Essas cartas saem da ponta do pincel de um homem preso, que poderia estar ali lambendo o seu sofrimento, achando que a vida não valia mais a pena, achando que tudo tinha terminado ali para ele. Mas não, os sofrimentos de Paulo não o engessaram. Ele usou do sofrimento para continuar sendo útil para o reino de Deus. Seus sofrimentos têm te engessado? Seus sofrimentos têm te paralisado? Ora, irmão, eu sei que tem tudo para fazer isso. Eu conheço pessoas que sofrem demais, que poderiam estar abrigados no sofrimento, que tem até uma certa razão de não estar funcionando tão bem. Mas do ponto de vista de Deus, os sofrimentos não podem nos paralisar. Eles devem produzir em nós o desejo de ser útil nas mãos de Deus, com aquilo que podemos fazer meio aos sofrimentos. Ah, pastor, eu estou sofrendo e eu não posso fazer mais aquilo outro que eu estou pensando. Eu passei por tal situação e essa situação me impossibilitou de fazer aquilo que eu desejo. Ora, pelo amor de Deus, talvez você não possa fazer o que você deseja, mas pode fazer o que Deus está lhe dando a oportunidade de fazer. Eu acho muito interessante quando eu vejo as Paralimpíadas, onde pessoas com deficiências, com tantas limitações, estão batendo recorde, quebrando limites, fazendo coisas que muitos com mãos e pés sadios não têm coragem de fazer. E muitas dessas pessoas eram extremamente ativas e por algum acidente, por algum sofrimento, elas perderam parte da mobilidade. Mas ao invés de ficar deitado numa cama, presas a uma cadeira de roda, a uma muleta, essas pessoas saem daquele sofrimento para serem vencedoras. E é isso que eu queria te dizer. Como lidar com o sofrimento? Não deixe, não permita que o sofrimento lhe paralise. Seja a sua estação final. Não, tem algo para você fazer. E algo para fazer, meio ao sofrimento, que vai ser útil ao Evangelho. Eu fico pensando que Paulo tinha muitos desejos de, por exemplo, visitar Filipos, pela amizade que ele tinha ali, pelo apego emocional que ele tinha, mas não podia. Mas nem por isso ele ficou parado, ele escreveu uma carta. Certamente, Paulo queria visitar Éfeso, visitar Colossenses, visitar o seu amigo Filemão e filho na fé. Ele queria estar lá com esses irmãos, mas ele não podia. E aquilo que a gente não pode, descansemos em Deus. Façamos o que Deus nos dá a possibilidade de fazer. E é isso que Paulo vai fazer. Paulo vai escrever carta. Ora, irmãos, se eu não posso fazer
o evangelismo lá na China, lá na Índia. Eu posso fazer no meu bairro, na minha rua, entre meus familiares, eu vou fazer. Se eu não posso, né, cantar no coral, mas se eu posso ser um porteiro na minha igreja, né? Se eu não posso fazer aquela pregação que o irmão fulano, o irmão ciclano faz, mas eu posso ajudar aqui arrumando o banco, abrindo a igreja mais cedo, fazendo cartas para o missionário, né? Participando dos cultos de oração, né? Incentivando outros, trazendo ou levando outros para os cultos. Ora, irmãos, as possibilidades, elas não são cessadas por causa do sofrimento. Nós podemos aprender a servir, a sermos úteis, independente do sofrimento. Paulo nos dá essa lição. Ele estava preso, mas mesmo preso, ele escreveu carta. Evidentemente, a gente não pode dizer, graças a Deus Paulo foi preso e escreveu cartas, né? E por isso que nós temos hoje o Novo Testamento aí com todas essas epístolas. Mas a gente não pode pensar assim. A gente pode e deve pensar que Deus, mesmo Paulo sendo preso, Deus usou este servo para escrever essas cartas. Se Paulo não estivesse na prisão, ele poderia não ter tido o tempo, a oportunidade para escrever essas cartas tão fundamentais para a Igreja de Cristo hoje. Né, irmãos? É tremendo. A gente assim, precisa aprender de Paulo. Como eu estou lidando com o meu sofrimento? E recapitulando aí, em primeiro lugar, eu entendo que esses sofrimentos são meios de crescimento e não para minha destruição. Por quê? Porque o sofrimento desvenda realmente quem eu sou frágil. E eu sabendo que eu sou frágil, eu me fortaleço em Deus. Em segundo lugar, meus sofrimentos devem me ajudar a dar bom testemunho do Cristo, do Senhor que eu sirvo. Testemunho para os de fora, aqueles que ainda não são crentes, para que eles se convertam, como Paulo fez com a guarda pretoriana, e sofrimento para os de dentro, e crescimento para os de dentro, como Paulo fez e disse aí que o Evangelho tinha promovido esse alvoroço santo no coração de alguns que se sentiram incentivados e motivados a pregar o Evangelho. E em terceiro lugar, o sofrimento de Paulo. Paulo lida com o sofrimento como meio de fazer-se útil para o Evangelho naquilo que ele pode. Ele escreveu várias cartas, as chamadas cartas da prisão. Esse impacto que Paulo causou aos filipenses, aos colossenses e também àquela igreja ali em Roma, mesmo como prisioneiro, essa possibilidade nós também temos em nossa vida. As notícias sobre os nossos sofrimentos, o nosso testemunho, como nós estamos enfrentando o sofrimento, como nós lidamos com ele, pode servir de palco para Deus ser conhecido, como meio de graça para alcançar outros. Quero concluir dizendo a você e a mim, irmãos, como precisamos crescer ainda. A gente ainda precisa aprender a lidar muito com o nosso sofrimento. Às vezes o sofrimento nos amassa. A gente perde a vontade de viver, a gente perde a vontade de fazer alguma coisa. A gente perde a vontade e a noção de que nós somos vitrine, que tem tanta gente olhando para nós. O sofrimento pode sugar todas as nossas energias, quando a gente não sabe lidar com ele. Mas aprendamos a lidar, como Paulo nos ensina aqui. Que Deus nos ajude a lidar bem com o nosso sofrimento, de tal forma que ele sirva para o nosso crescimento, que ele sirva para testemunhar do Deus a quem nós servimos, que ele sirva para que usemos outros meios de servir e de continuar sendo útil no reino de Deus e não nos paralise. Tudo isso para a glória de Deus.
Pare um pouco, pense nesses sofrimentos que têm acontecido nesses últimos dias na sua vida. O que você tem feito com o seu sofrimento? Ou o que você está permitindo que eles façam com você? E é assim, ou você toma uma atitude em relação ao sofrimento, ou o sofrimento vai tomar uma atitude em relação à sua vida. Talvez você que vai ouvir esse vídeo aí esteja com vontade até de tirar a sua vida, né? Pelo sofrimento que está passando, pelos dias difíceis que você está passando. Mas tenha calma. Deus está querendo te fortalecer. É na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em tua vida. Então, tenha paciência. Use esse sofrimento para o teu testemunho, para que você seja útil ao reino de Deus. Ó Deus, eu quero orar por mim e por cada irmão que vai ouvir esse devocional. Nós somos tão frágeis que muitas vezes, Senhor, não entendemos os sofrimentos que se abatem contra nós, mas queremos lidar com eles de tal forma que ainda sejamos bênção em Tuas mãos para salvação de vidas, para edificação de vidas, para abençoar vidas através daquilo que nós podemos fazer, mesmo em meio ao sofrimento. Nós pedimos a Tua bênção. Cuida de nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estamos chegando ao fim de mais um programa e queremos agradecer aos irmãos que ouviram esse devocional especial desse dia 27 de junho de 2024. Eu sou Valdir Gomes e estou com você aqui pelo menos toda semana num devocional sobre o livro de Filipenses. Demos mais uma avançada hoje, né, no livro de Filipenses. Esperamos na próxima semana dar mais um passo e irmos aos poucos, né, degustando esta carta que é tão rica, né, que fala de um cristão exemplar, que é Paulo, que fala de uma igreja exemplar, que é a igreja de Filipos, e que fala de um Deus extraordinário, que é o Deus de Paulo, da igreja de Filipos, e é nosso Deus. Não se perde, pois não pode ouvir falar. Quem quer hoje ajudar, vidas a salvar. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você quiser mandar esse devocional para alguém, manda. Eu sei que está um pouquinho longo, mas às vezes é necessário a gente demorar mais na mensagem para que a mensagem seja compreendida de maneira completa. Mas não me importo, pois creio